Abrimos com a manchete do El País. Centro-direita vence por pouco as eleições em Portugal e os ultras exigem entrar no governo. Foi por pouco mesmo, hein, professor? Quase que os socialistas vencem, então, esse processo eleitoral em Portugal. Deixa eu explicar como é que funciona um pouco. Os números que já estão consolidados é 79 para direita e 77 por socialista. Então, faltar 2. Mas o fato de, mesmo que os socialistas tivessem um a mais, nenhuma dos dois blocos conseguirá formar governo sozinho. Essa é a grande questão. Eu estou fazendo aqui as contas, mas agora a derrota dos socialistas foi estrondosa. Eles elegeram, na eleição passada, elegeram 117. 117, tem site que fala 120. Mas veja, para governar lá, sozinho, precisa de 116. Ou seja, eles fizeram um governo onde eles não precisam de ninguém para fazer composição, governam sozinho. Agora eles elegeram 77. Perderam no mínimo 40, 43 deputados. É muita coisa, né? Bom, quem ganhou, no caso aqui ganhou assim, numericamente, ele está longe de fazer maioria no parlamento, o bloco chamado Aliança Democrática, que esse que está dançando aí é o fascista, né? O pessoal, a imprensa chama de direita tradicional, ou então alguns sites dão como centro-direita, não é? Ele fez 79, mas como para governar precisa de 116, ele está longe de ter 37. Aí você fala, não, mas ele tem aquele partido fascista. Nós falamos dele aqui durante a semana passada, que é o tal do Chega, que é na mesma linha do Basta, do Cansei, essas coisas que essa burguesia fascista radicalizada, ele inventa esses nomes. Estes caras foram um fenômeno nas eleições. A eleição passada elegeram 12, pulou para 48, então eles tiveram 400% de aumento. Não necessariamente em termos de votos, mas em termos de cadeira, eles quadruplicaram. Bom, aí se somar a direita tradicional com os fascistas, nossa, eles governariam assim, tranquilo, tranquilo. Acontece que o líder da direita, ele disse assim, não vou fazer aliança com esses de extrema direita, ele não usa o termo fascista. Bom, mas aí olhando o mapa, o resultado, ele não forma governo, porque se ele chamar os socialistas, ele não vai. Não é? Vai chamar quem? Porque a esquerda sofreu uma derrota. O bloco de esquerda elegeu só 5 e os comunistas e os verdes juntos elegeram só 3. Então uma derrota grande também. Ou seja, toda a dita esquerda, e já vou falar, o Partido Socialista não é de esquerda. Eles elegeram 85. Então é impossível, mesmo se os socialistas saíssem na frente, eles também não conseguiriam formar governo sem uma aliança à direita. Então é um impasse, e quando tem esse tipo de impasse em sistemas parlamentaristas, tem duas possibilidades. Ou você faz um governo da minoria, que pode acontecer. O que é um governo da minoria? Se no Brasil, que não é parlamentarista, governar com a minoria é quase impossível, você imagina num governo, num sistema parlamentarista, onde o parlamento elege o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro não tem maioria no parlamento, né? Então ele está o tempo todo com desconfiança. E aí ele teria que negociar ponto a ponto, cada projeto que ele manda, ele vai lá e conversa com outros setores da direita, etc, etc. Né? Bom, alguns falam assim, é pragmático. Então esse cara de direita tradicional pode ser o primeiro-ministro, manda um projeto e os socialistas podem apoiar, é verdade, mas é muita instabilidade. Você vê, o Netanyahu está fazendo um genocídio, ele tem uma maioria folgada no parlamento, ninguém atrapalha, o que ele manda passa. Então é uma maioria, inclusive, também na sociedade israelense, que é todinha praticamente de direita, né? Então um impasse. E a segunda possibilidade é
não se conseguir mesmo formar governo, nem um governo de minoria parlamentar, que seria muito frágil, convoca-se novas eleições. Eu não vou aqui anunciar o que vai acontecer. Eu acho que, no limite, esse líder da direita, esqueci o nome dele, esse líder da direita, ele disse que, em hipótese nenhuma, vai chamar o Chega, não é? Mas se ele não chama, ele fica em dificuldade. No limite, ele pode chamar, acho que no limite pode chamar. Bom, amanhã a gente vai comentar mais detalhes, já está consolidado o resultado, mas amanhã a gente já vai ver as primeiras conversações. Mas qual é a vantagem de você sair na frente em número de cadeiras? O presidente do país indica esse que fez maioria, não, teve mais parlamentares eleitos, ele não fez maioria ainda. Olha, você pode formar o governo. Aí, então, ele vai tentar. Israel é parecido com isso, nós já falamos aqui, mas quando era o programa Bom para Todos, né? Nós aqui não, depois que começou o nosso programa aqui, não teve eleição em Israel ainda. Pode ser que tenha nos próximos semanas ou meses, né? Então, é uma situação muito difícil. E aí eu quero finalizar, todo mundo que me pergunta, fala assim, mas professor, esses caras são socialistas mesmo? E por que a direita vence? Bom, primeiro, não são socialistas verdadeiros, socialistas que querem acabar com o capitalismo, querem construir uma nova sociedade igualitária. Não são. São sociais-democratas, então, professor, do tipo weberiano lá da Constituinte de Weimar de 1920 na Alemanha? Também não são. Mas quem que são esses caras aí? Que a imprensa portuguesa diz que eles são de centro-esquerda. Não são de centro-esquerda. Eu acho que, apertando muito, eles são de centro. É um pessoal que, lembra que eu falava esquerdotan? É um pessoal que defende a OTAN, defende mandar armas, munições, mísseis, bombas para a Ucrânia, não é? É capacho daquela Van der Leyen, que é a coordenadora da Comissão Europeia, são capachos do imperialismo estadunidense, portanto, não tem nada de esquerda. Então, aí, pior do que isso, eles implantam um governo dito neoliberal, um governo que não dá aumento de salário, um governo que arrocha, um governo que não se preocupa, como o Brasil está se preocupando, com o crescimento da renda do trabalho. Lá em Portugal não cresce a renda do trabalho, né? Então é um impasse muito grande. A culpa desta derrota dos chamados socialistas, entre aspas, é deles exclusivamente. Então eu gostaria de não concluir que a extrema-direita mundial está crescendo. No entanto, eu tenho uma tendência, né, porque já os Estados Unidos está na frente, ganharam o Milei aqui, o fascista aqui no Brasil, que está para ser preso, mas tem 1/3 do eleitorado brasileiro. E agora Israel é o fascismo e agora a direita ganha em Portugal. Não é a extrema-direita, mas é a direita e a esquerda está muito em baixa. Vamos também falar ainda muito sobre os motivos da derrota. Essa é uma primeira impressão minha no fogo do furacão aí.